desde os tempos mais remotos, Deus agiu de diversas maneiras, todas elas verdadeiras, para o homem poder salvar. A história que o diga quantas vezes tentou e quantas vezes viu frustrados os seus intentos. Os seus profetas enviados a uns desbarataram e o Senhor Deus suportou. A outros oprimiram e o Senhor Deus suportou. A outros apedrejaram e o Senhor Deus suportou. E a outros mataram e o Senhor Deus ainda assim suportou. Restava-lhe apenas o último recurso do seu infinito amor: enviar seu próprio filho, seu filho dileto e amado, seu companheiro de todas as horas da eternidade. E num gesto de tamanho amor e desprendimento, não o negou. Jesus, despojando-se de sua majestade, humildemente nasceu. Veio para o que era seu, mas não o aceitaram. Os homens, mais uma vez, endureceram os seus corações e rejeitaram o Libertador, rejeitaram o Cristo, o Messias, o Senhor da salvação. E Jesus sofreu, não o aceitaram, castigo cruel lhe reservaram, como se ele fosse um perverso, um malfeitor. Não o entenderam, não o aceitaram, o rejeitaram e o feriram sem piedade. Se ele tinha todo o poder para santificar e converter quem assim cresce, por que não entenderam? Por que não aceitaram? Por que o rejeitaram? Porque, cegos pela tradição da lei, não enxergavam a nova luz que nascia. Porque, surdos pelo alarido dos seus costumes, não ouviam a boa nova de salvação. Porque, mudos pela influência dos seus doutores, gritaram que soltassem o ladrão. Porque, coxos pelo medo dos príncipes e religiosos, não defenderam Jesus e o abandonaram. Se ele era a luz, se ele que era de Deus o poder, que até as ondas do mar acalmava, que enfermidades terríveis curava, que sobre a natureza tinha todo o poder, e até ao morto fazia reviver. Por que não entenderam? Por que não aceitaram? Por que o rejeitaram? Porque, ofuscado pela parafernália dos seus costumes e tradições, não puderam ver nele o Filho amado e dileto do Criador, e sem perdão o rejeitaram, e tanto dele judiaram. Calúnias e injúrias
ingratidão, não o quiseram como irmão. E rejeitado, abandonado, traído e negado, Jesus, o filho amado do Pai, só tinha que sofrer. Os homens, novamente, não entenderam os planos de Deus e se arremessaram contra seu ungido. A hipocrisia, os fariseus e os príncipes zeus, todos juntos odiaram do Senhor e o fizeram sofrer tanto. Uma coroa de espinhos teceram e sem dó em sua cabeça cravaram. Seus pés e mãos com cravos pontiagudos rasgaram e na cruz seu corpo pregaram. Feriram com toda sorte de maldades aquele que soube apenas amar, aquele que ensinou apenas o amor. Os homens rejeitaram Jesus, os homens não o aceitaram, os homens o crucificaram, os homens o martirizaram, no madeiro o penduraram, tanto dele judiaram. Não tiveram compaixão do Mestre. Maldades mil contra ele arremessaram. Possessos de furor, não o perdoaram, mas carregaram sobre ele todo o mal que tinham escondido em seus corações. Que o digam aqueles cravos, que o diga aquela coroa de espinhos, que o diga aquela lança que o transpassou, que o diga aquela cruz, que o diga aquele inferno. Tamanha era a dor que o suor do seu rosto em sangue transformava. Num cálice amargo Jesus bebeu, castigos cruéis suportou, a maldição da cruz sobre ele caiu. Todo o pecado do homem sobre ele mergulhou. A pouco dele sentir distância do Pai eterno e na aflição clamar: Deus meu, por que me abandonaste, Deus meu? Por que me abandonaste? O preço a pagar era alto. O resgate do homem estava custando sua vida, mas era o último recurso do Criador. E Jesus, ainda fechando com chave de ouro, pronunciou um ato final de tua tão grande misericórdia. Pai, perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Este ato ficaria demorado. Pai, perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem, Pai. Perdoa-lhes. Era chegada a sua hora. Jesus já sofrera demais. Perto estava seu fim. Seu corpo já tão maltratado, suas mãos já dormente com aqueles cravos, seus pés já formigando. Jesus já não aguentava mais, sua cabeça já insensível com os espinhos enterrados. Somente na sua alma, angústia, aflição e dor. Suas vistas já embaçadas, Jesus já não suportava mais, estava prestes a entregar o seu espírito. Era demais o sofrimento. Seus olhos já não aguentavam mais ficar abertos e foram se fechando lentamente. Jesus já não suportava mais.
mas ainda era preciso um último esforço. A voz já não queria lhe obedecer, lhe faltava forças e ar nos pulmões, mas precisava coordenar as últimas palavras finais. Sua cabeça girava, se perdia, mas era preciso, era necessário falar. Pai, a voz já não queria sair. Pai, oh Pai, está consumado. Era preciso falar, mas as forças lhe faltavam. Pai, em tuas mãos, Pai, era dificultoso respirar. Em tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Seus olhos foram se fechando lentamente. Seus lábios não mais se desprenderam. Fora demais o sofrimento. Jesus não suportou. Jesus, Jesus, Jesus. Não adiantava mais chamá-lo. Jesus já não ouvia. Jesus já não sentia mais nada. Seus olhos fechados, seus lábios colados. Jesus morreu. Morreu o príncipe da vida. Morreu o autor da salvação. Morreu o libertador. Morreu. Jesus morreu. Jesus, Jesus, Jesus. Não adiantava mais chamá-lo. Jesus já não ouvia. Jesus estava morto, morto, o Filho de Deus. O céu tornou-se trevas. O infinito de dor se encobriu. O véu do templo se rasgou. Estava morto, morto o príncipe da vida. Um grito de dor ecoa no infinito. Os homens mataram o Senhor mataram, sua vida tiraram, não tiveram compaixão, mataram o Cristo, o ungido, o Senhor da salvação. No céu, um silêncio profundo se pôde ouvir. Mataram o príncipe da vida. O Criador do seu trono levantou. Silêncio em todo o céu. Grande expectativa. O Criador em pé contempla a terra. Mataram seu filho querido, seu ungido, seu enviado, seu filho amado. O querido Deus não aguentou ver seu filho sofrer tanto. Aquela coroa de espinho cravada em sua cabeça, aqueles cravos pontiagudos rasgando suas mãos e pés, sua cruz posta entre malfeitores, seu lado transpassado pela lança. O querido Deus não aguentou ver seu filho sofrer tanto e chorou. O querido Deus não se conteve. As lágrimas rolaram em seu rosto. Mataram seu filho querido. O querido Deus chorou. Em holocausto, seu filho querido se entregara em sacrifício profundo de amor e abnegação. Pagaram o preço do resgate do homem que quisesse ser de Deus. Preço tão alto lhe custara. Seu sangue inocente derramara, sua vida de corpo e alma entregara. Estava consumado o seu sacrifício. Terra, choro e pranto, do
coração daqueles que permaneceram fiéis. Os homens mataram o Salvador e suas esperanças de libertação. Se ele era o príncipe da vida, por que morreu? Se ele era a luz, por que deixou-se apagar? Se ele era o libertador, por que se deixou prender? Se ele era o autor da salvação, por que fora condenado pelos homens? Havia traição conseguindo seu objetivo? O príncipe da vida havia sido vencido pela morte? O inferno todo festejava. Sua festa maior. Haviam derrotado o príncipe da vida. Haviam aprisionado nas cadeias da morte o autor da salvação. Mas, ó, que ilusão daquele reino. Sua vitória seria passageira. Sua festa seria frustrada. A morte não poderia reter Jesus em seu seio. Nem poderia assassinar. Como príncipe da vida, a vida conservou. Como havia prometido, as cadeias da morte quebrou. A morte não teve força e nem poder para retê-lo em seu seio. A morte não poderia suportar a presença do príncipe da vida em seu reino. Não pôde mantê-lo enclausurado e fugiu espavorida diante do Senhor, do príncipe da vida. E Jesus ressurgiu vitorioso e em seu próprio corpo santo, incorruptível, imortal, eterno Senhor e príncipe da vida. Ó Jesus, teu sacrifício não foi em vão. O resgate do homem que quisesse ser de Deus foi doloroso, sim. O preço foi caro de alma, mas teu sacrifício, Jesus, foi eterno, foi o holocausto final e o último aceito pelo Pai, para resgatar os homens que Ele amou tanto, Jesus. Te enviou, embora sabendo que ia sofrer tanto. Ó Jesus, e não poderíamos ter te conhecido, ter te entendido, ter te amado, ter sentido a tua presença, Jesus. Não poderíamos ter tua direção e tuas obras se não fosse o outro Consolador, nossa santa e querida avó Rosa, que te revelou a nós, que te fez conhecido em nosso meio, Jesus. E também não podemos nos esquecer do santo e querido irmão Aldo, que em nossos dias te representou e em espírito ainda te representa entre nós, pois sempre te víamos nele, Jesus, nos seus atos de infinito amor. Quando víamos nosso santo irmão Aldo beijar e abraçar as criancinhas, lembrávamos de ti, Jesus, quando dizia: deixai vir a minhas criancinhas. Quando nosso santo irmão Aldo, com toda a atenção, atendia esse povo tão imenso, lembrávamos das tuas canseiras, Jesus, atendendo aquelas multidões. Quando ele orientava a nossa mocidade, lembrávamos das tuas lutas em busca de cada alma. E quando ouvíamos a voz do nosso querido primaz, lembrávamos de ti, Jesus, que também tudo fazia para salvar e nunca para perder, Jesus. Quando contemplávamos este profeta de Deus, lembrávamos de ti. É como se estivéssemos te vendo, Jesus, manso, humilde, amoroso e prestativo. Por isso te agradecemos.
agradecemos, Jesus, por ter nos enviado nosso santo e querido irmão Aldo, com aquele seu jeito de ser, da maneira que nos atendia, um amor que nos tratava. Este amor que ele já tinha e que existe só lá no céu. Este amor que tudo faz para salvar e nunca para perder. Pois nele, Jesus, no santo irmão Aldo, podemos conhecer a Ti, manso, humilde, amoroso e prestativo. Pelo santo irmão Aldo e pelo santo Consolador, todo o nosso amor a Ti, Jesus, pois nós, Jesus, Teu povo apostólico, nós Te amamos, Jesus.